A noite caía sobre Lisboa como um manto pesado de veludo escuro, quando o agente Pedro Almeida patrulhava as ruas estreitas do Bairro Alto. O ar estava carregado com o cheiro de fado distante e o eco de risos abafados nas tabernas. Pedro, um homem de 32 anos, alto, de ombros largos e olhos castanhos que escondiam uma tormenta interior, sentia o peso do uniforme como uma armadura que o protegia do mundo e de si mesmo. De repente, num beco iluminado apenas por um candeeiro fraco, avistou um homem encostado à parede, fumando um cigarro com gestos elegantes. O homem vestia uma camisa aberta no colarinho, o cabelo longo e ondulado caindo sobre os ombros de forma que Pedro, num impulso cego de raiva reprimida, interpretou como provocação. "Olha para este maricas, a exibir-se na rua como se fosse dona do mundo", murmurou Pedro para o colega que o acompanhava, o coração acelerado por uma mistura de nojo e algo mais profundo, algo que ele negava todos os dias. Sem aviso, Pedro avançou, agarrou o homem pelo braço e empurrou-o contra a parede. "Identificação, agora", gritou, a voz rouca de autoridade falsa. O homem, surpreendido, ergueu os olhos verdes, profundos como o mar da costa da Caparica, e tentou protestar calmamente: "Agente, há algum problema? Estou apenas a esperar um amigo." Mas Pedro não ouvia. A fúria acumulada de anos a esconder a própria orientação, a pressão da família conservadora do Alentejo, o medo de ser descoberto na corporação, tudo explodiu. "Cala-te, seu viado. Achas que podes andar assim na minha cidade?", cuspiu as palavras como veneno. O colega hesitou, mas Pedro já tirara a máquina de barbear do kit de emergência do carro patrulha, uma ferramenta para situações de higiene em detidos. Com mãos trêmulas de ódio, ligou o aparelho e, perante o olhar horrorizado de poucas testemunhas que se afastavam, começou a raspar o cabelo do homem ali mesmo, na rua. Os fios castanhos caíam no chão empedrado como lágrimas silenciosas. O homem não gritou, apenas fechou os olhos, o corpo rígido de humilhação. "Por favor, agente." "Eu sou o Dr. Miguel Santos", murmurou finalmente, a voz baixa mas firme. Pedro riu-se, sarcástico. "Juiz. Tu? Com essa cara de paneleiro. Não me faças rir." Mas quando Miguel abriu os olhos e fixou Pedro com uma intensidade que o fez gelar, algo mudou. Um carro aproximou-se, e dele saiu um advogado conhecido, gritando: "Miguel! O que se passa aqui?" O advogado reconheceu Pedro e empalideceu. "Agente Almeida. Este é o juiz Miguel Santos, do Tribunal de Lisboa. Amanhã ele preside o julgamento do teu caso disciplinar interno." Pedro parou, a máquina ainda zumbindo na mão. O mundo rodopiou. O homem que ele humilhara, que raspava o cabelo em público por puro preconceito internalizado, era o juiz que decidiria o seu futuro na polícia, um caso antigo de alegada brutalidade que Pedro pensara arquivado. Mas mais do que isso, ao olhar para o rosto agora exposto de Miguel, sem o cabelo a esconder as feições nobres, Pedro sentiu um choque elétrico. Aqueles olhos, ele já os vira antes, anos atrás, numa noite fugaz num bar discreto do Príncipe Real, onde ambos haviam trocado olhares mas nunca palavras. Miguel, agora com a cabeça raspada, tocou o crânio nu com dedos trêmulos, mas ergueu-se com dignidade. "Agente, o senhor cometeu um erro grave. Não só abuso de autoridade, mas crime de ódio." A voz dele tremia não de medo, mas de uma dor profunda, pois Miguel reconhecera Pedro imediatamente, o jovem polícia que, numa noite de há 10 anos, o beijara escondido e depois fugira, aterrorizado com o próprio desejo. Pedro largou a máquina, o rosto lívido. Eu não sabia." Mas Miguel virou-se, afastando-se com o advogado, deixando Pedro sozinho com o eco da humilhação que ele próprio infligira. Naquela noite, Pedro não dormiu. As memórias voltaram como uma maré, a infância no campo, o pai rígido que o obrigara a ser homem, os colegas da PSP que troçavam de tudo o que fosse diferente. E agora, ele humilhara o homem que, no fundo, representava tudo o que ele reprimia em si mesmo. No dia seguinte, o incidente viralizou nas redes sociais. Vídeos gravados por testemunhas mostravam a cena cruel, e a opinião pública fervia contra a PSP. Pedro foi suspenso imediatamente, chamado ao comando para explicações. Mas o pior estava por vir. O julgamento que Miguel presidiria era sobre uma queixa antiga contra Pedro, por agressão a um suspeito, ironicamente, um caso que envolvia preconceito velado. Miguel, em casa, no seu apartamento com vista para o Tejo, olhava-se ao espelho.
A cabeça raspada tornava-o vulnerável, exposto, mas também mais forte. Ele tocou o crânio, recordando a dor da lâmina, mas mais do que isso, a dor de reconhecer Pedro. Há anos, numa fase de descoberta da própria sexualidade, Miguel conhecera Pedro no encontro anônimo. Fora intenso, apaixonado, mas Pedro desaparecera na manhã seguinte, deixando uma nota: isto foi um erro. Miguel sofrera em silêncio, canalizando a dor para os estudos de direito, tornando-se juiz para lutar contra injustiças como aquela. Agora, o destino cruzava-os novamente, de forma brutal. Miguel debateu-se interiormente, devia declarar-se impedido. Mas não, ele queria justiça, não vingança, mas justiça verdadeira. E, no fundo do coração, uma centelha de compaixão por Pedro, que claramente lutava contra demónios internos. Os dias seguintes foram um tormento para ambos. Pedro, confinado em casa nos subúrbios de Lisboa, via as notícias na televisão. Agente da PSP agride e humilha homem gay em plena rua, vítima revela-se juiz de direito. Os comentários online dividiam-se. Uns condenavam Pedro como monstro homofóbico, outros defendiam-no como vítima de provocação. Mas Pedro sabia a verdade, era o seu próprio ódio contra si mesmo que o impulsionara. Ele recordava aquela noite de há 10 anos. Fora o seu primeiro, e único, encontro com um homem. Miguel, então um estudante de direito tímido, iluminara algo em Pedro que ele temia. Depois do beijo, do toque, Pedro fugira, alistando-se na polícia para curar-se, casando-se brevemente com uma mulher para provar normalidade. O casamento acabara em divórcio, e Pedro mergulhara no trabalho, tornando-se rígido, intolerante. Agora, suspenso, Pedro bebeu demais numa noite e dirigiu-se ao tribunal. Queria pedir desculpas, mas os seguranças barraram-no. O doutor Miguel não quer ver-te, disseram. Pedro voltou para casa, o coração apertado. Miguel, por sua vez, preparava o julgamento. O caso de Pedro era complexo, uma agressão a um detido anos antes, com testemunhas que alegavam excesso. Miguel lera os autos dezenas de vezes, vendo neles o padrão de um homem em conflito. Mas a humilhação pessoal tornava tudo mais difícil. Amigos próximos, como o advogado Tiago, um homem abertamente gay que conhecera Miguel na universidade, aconselhavam: denuncia-o, Miguel. Ele merece prisão. Mas Miguel hesitava. Numa tarde chuvosa, caminhando pelo Chiado, viu Pedro à distância, sentado num café, o rosto abatido. Impulso levou-o a aproximar-se. Agente Almeida, disse friamente. Pedro ergueu os olhos, chocado. Doutor Santos. Eu. Peço perdão. O que fiz foi imperdoável. A voz dele quebrou. Pela primeira vez, Miguel viu vulnerabilidade no homem que o humilhara. Sentaram-se, relutantes. Pedro confessou tudo, a repressão, o medo, a noite que partilharam. Tu foste o único que me fez sentir vivo, mas eu covarde fui. Miguel ouviu, o coração dividido entre raiva e empatia. Sabes o que é viver escondido, Pedro? Eu escolhi ser aberto, apesar da família, dos colegas juízes que sussurram. Mas tu projetaste o teu ódio em mim. A conversa estendeu-se horas. Pedro chorou, algo que nunca fizera perante ninguém. Miguel sentiu uma conexão antiga renascer, mas temperada por dor. O julgamento prossegue. Não posso ser imparcial se houver algo entre nós. Pedro assentiu. Eu mereço o que vier. Mas o destino tinha mais surpresas. Na véspera do julgamento, uma denúncia anônima chegou ao tribunal, provas de que o caso antigo contra Pedro fora manipulado por um superior homofóbico na PSP, que queria puni-lo por rumores sobre a sua orientação. Miguel investigou discretamente, descobrindo uma rede de preconceito dentro da polícia. No tribunal, lotado de jornalistas, Miguel presidiu com cabeça erguida, o cabelo começando a crescer. Pedro, no banco dos réus, olhou nos olhos. Mas Miguel anunciou, antes de prosseguir, declaro novas provas que alteram o contexto. Revelou a manipulação, absolvendo Pedro do caso antigo, mas condenando pelo incidente recente a suspensão e terapia obrigatória. Fora do tribunal, Pedro aproximou-se. Obrigado por seres justo. Miguel suspirou. Não foi fácil. Mas talvez possamos falar, como adultos.
Começaram encontros discretos, em cafés afastados. Pedro abriu-se sobre a luta interna, Miguel sobre a solidão de ser juiz gay num mundo ainda preconceituoso. A atração renasceu, lenta, cheia de tensão. Mas um obstáculo surgiu: o colega de Pedro, o agente que testemunhara a humilhação, começou a espalhar rumores, ameaçando expor ambos. A tensão aumentou quando o colega de Pedro, Rui, um homem amargurado com promoções negadas, enviou mensagens anónimas a Miguel: afasta-te dele, ou conte tudo à imprensa. Rui suspeitava da orientação de Pedro há anos e usava isso como arma. Pedro confrontou Rui na esquadra. Deixa-nos em paz. O que fiz foi errado, mas tu és pior, com o teu ódio gratuito. A discussão escalou, e Rui agrediu Pedro, gritando insultos homofóbicos. Pedro defendeu-se, mas foi ele quem acabou detido por agressão a superior. Miguel, ao saber, usou a influência para investigar. Descobriu que Rui liderava um grupo informal na PSP que discriminava agentes suspeitos de serem gays. Com a ajuda de Tiago, reuniu provas, áudios, mensagens. No novo julgamento, Miguel presidiu novamente. Rui no banco, Pedro como testemunha. A sala silenciosa enquanto Miguel expunha as provas. Esta corporação deve purgar o preconceito das suas fileiras, declarou, condenando Rui a demissão e pena suspensa. Pedro foi absolvido. Fora do tribunal, abraçou Miguel impulsivamente. Salvaste-me 2 vezes. Os lábios quase se tocaram, mas recuaram, ainda havia medo. A relação aprofundou-se. Encontravam-se no apartamento de Miguel, conversando até de madrugada. Pedro contou da mãe viúva no Alentejo, que o pressionava para assentar. Miguel falou do pai, um antigo militar que o deserdara ao saber da orientação. Uma noite, durante um jantar romântico à beira-tejo, Pedro confessou: amo-te, Miguel. Desde aquela noite antiga. Miguel, olhos marejados: eu também, mas com medo. O mundo não perdoa facilmente. Mas o alto veio com Malik, fotos deles juntos, tiradas por Rui antes da condenação, publicadas num jornal sensacionalista. Juiz gay em romance com polícia que o humilhou. A imprensa invadiu as vidas. Miguel enfrentou conferência de imprensa: sou gay, sim. E orgulhoso. O que importa é a justiça que aplico. Pedro, ao lado dele, declarou: errei feio, mas aprendi. O amor não tem uniforme. A opinião pública dividiu-se, mas muitos apoiaram, especialmente a comunidade LGBT. Manifestações em Lisboa pediam mais proteção contra a discriminação. Internamente, Pedro lutou com depressão, sentindo-se causa do escândalo. Miguel apoiou, mostrando que o amor verdadeiro supera a vergonha. O escândalo abalou instituições. A PSP abriu inquérito interno, formando comissão para a diversidade. Miguel foi convidado para palestras sobre direitos LGBT no sistema judicial. Mas pessoalmente, a pressão testou a relação. A família de Pedro rejeitou inicialmente. A mãe telefonou: meu filho, como pudeste? Pedro chorou, mas Miguel esteve ao lado: dá tempo. O amor vence medos. Uma viagem ao Algarve, longe dos olhares, fortaleceu-os. Caminhadas na praia, mãos dadas em locais discretos. Pedro abriu-se completamente: quero viver abertamente contigo. De volta a Lisboa, surpresa, o superior que manipulara o caso antigo de Pedro foi exposto, demitido. Pedro reintegrado com promoção por coragem. Mas novo conflito: Tiago, o amigo de Miguel, revelou ciúmes. Apaixonara-se por Miguel anos antes, sentindo-se traído pela proximidade com Pedro. Confrontou Miguel: ele te destruiu, e tu perdoas. Miguel hesitou, questionando se o perdão era real ou trauma. Discussão intensa com Pedro: achas que sou fraco por te amar apesar de tudo? Pedro: não, és forte. Eu é que era fraco. Tiago pediu desculpas depois, reconhecendo o amor verdadeiro deles. Outro twist: uma jovem lésbica, vítima de agressão policial, procurou Miguel inspirada na história. Ele ajudou-a a ganhar o caso, reforçando o compromisso com justiça. A relação amadureceu. Pedro mudou-se para a casa de Miguel. Noites de conversas profundas, toques ternos, promessas de futuro. O clímax aproximava-se com uma ameaça maior.
Rui, demitido e amargurado, aliou-se a grupo extremista, planejando vingança. Seguiu-os, enviando ameaças: vocês não merecem viver assim. Pedro, treinado, notou a sombra. Alertou Miguel: temos de ter cuidado. Denunciaram à polícia, mas Rui era astuto. Uma noite, ao saírem de teatro no São Carlos, Rui surgiu armado. Seu traidor! Destruíste a minha carreira por causa deste viado. Confronto tenso. Pedro desarmou, mas levou ferimento leve. Polícia chegou, Rui preso por tentativa de homicídio. No hospital, Miguel ao lado de Pedro, pensava perder-te. Pedro, nunca mais nos separam. O incidente uniu a comunidade. Marcha do Orgulho em Lisboa dedicou-se a eles, com milhares nas ruas. Pedro propôs casamento numa ponte sobre o Tejo: quero passar a vida a reparar o mal que te fiz, amando-te todos os dias. Miguel aceitou, lágrimas de alegria. Família de Pedro reconciliou-se gradualmente. A mãe visitou, abraçando Miguel: ele nunca foi tão feliz. Meses depois, o casamento realizou-se numa quinta no Douro, íntimo, com amigos próximos e família reconciliada. Miguel, cabelo crescido, radiante; Pedro, uniforme civil, olhos cheios de amor. A história inspirou mudanças: lei antidiscriminação reforçada, programas na PSP para inclusão LGBT. Eles adotaram uma abordagem pública, dando entrevistas sobre superação de preconceito interno e externo. Anos mais tarde, Pedro reformou-se, trabalhando em ONG para vítimas de homofobia. Miguel tornou-se juiz de instância superior, defensor incansável de direitos. Na varanda com vista para Lisboa iluminada, abraçados, do pior erro nasceu o maior amor, disse Pedro. Miguel: o destino corrige caminhos tortos com redenção. Viveram felizes, prova de que amor profundo vence ódio, entendimento supera mal-entendido, e coragem derrota medo.